Informação: o Flamengo tenta dar chapéu no São Paulo, tá de olho em centroavante do campeonato inglês e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Flamengo? Os 575 milhões de reais que o Flamengo vai depositar em contratações agora no início do ano e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. Peço também que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora, vamos pro Rio de Janeiro? Eita, terra boa! Vamos falar do futebol carioca. O Flamengo já faz a sua estreia no campeonato estadual agora, nesse final de semana, de olho nele. O Rio de Janeiro, fevereiro O e mercado março. da bola segue movimentando os bastidores do futebol carioca, com negociações e renovações importantes nesta semana. No Flamengo, a diretoria tem interesse em Marcos Antônio do São Paulo. A ideia do rubro-negro é envolver o meia na negociação de Alan. A princípio, a equipe paulista recusou a investida. O elenco principal do Flamengo só se reapresenta no dia 12 de janeiro. Até mesmo por isso, nesta semana, a comissão técnica enviou para todos os atletas um plano de exercícios que podem ser realizados em casa, na academia ou até mesmo no CT, de maneira individual. Cicinho, tá tudo bem? Estão querendo mexer nas gavetas lá no São Paulo. O Flamengo tá de olho no Marcos Antônio, no volante. Já não tem jogador. O Flamengo tá querendo tudo, né? Tudo no o Flamengo DM lá. tá querendo tudo. E quando o Flamengo quis tudo alguns anos atrás, não ganhou nada. Então, assim, vai devagar, Flamengo. Não precisa também querer tirar todos os jogadores. Manda o Alan pro São Paulo. O Michael tá aí. Manda o Michael. Cara, o Juninho, atacante, serve pro tricolor. Agora, tirar da gente, não, Flamengo. Peraí, Marcos Antônio, você nasceu pra jogar no São Paulo. Não vai pra lá porque lá vai ficar no banco. Mas se pintar uma troca com um personagem desses que você citou, você acha que é bom pro São Paulo? Fica bom pra todo mundo? O Alan com o Marcos Antônio? É. Não. São Paulo, não. O Alan, muito bom jogador, mas o Marcos Antônio tá vivendo um momento assim... 2 por 1, então. Não, uns 4 por 1. Aí você também Ai, tá não, aí querendo... você quer mas Marcos Antônio. não, mas eu não tô pedindo o Jorginho, eu não tô pedindo a Arrascaeta. Você tá pedindo De La Eu tô Cruz, pedindo aqueles jogadores que estão sendo pouco utilizados. Esses O jogadores... se Michael tivessem- tá parado no Flamengo, Exatamente. não teve minutagem com o Felipe Luiz, mas aí é um pelo outro. Não, um pelo outro não. Não? Aí, tá vendo que o Flamengo é gulosão? Não, não. Mas sabe o que chama atenção do que o Flamengo está fazendo? Ele falou Cebolinha. do Bidon. O Flamengo também Cebolinha falou é do bom Bidon, personagem. agora falou desse menino. O Flamengo está querendo abaixar a idade da turma lá, hein? Porque veio Sim. com jogadores com um certo lastro, é lógico, uma certa idade. E agora, ciente de que o time está maduro, tá querendo levar a molecada. Isso é um lado bom. Levou o Vitão também, que é um zagueiro jovem. Novo. Agora pensou no Bidon, pensou numa... a ideia é Caio boa. Jorge. É bem ponderado, ideia é boa. importante a tua observação, porque o time do Flamengo é nítido que as contratações, eles pensaram na experiência. Isso. Personagens cascudos, vitoriosos do futebol europeu, mas o calendário é pesado e os atletas sentiram, precisa dessa juventude. Tem muita gente com velocidade. Eu não acho que o Flamengo deveria liberar a Cebolinha, por exemplo. Eu acho que é personagem que compõe bem, mas precisa sim focar numa molecada que também já não é boba, que já tem o bidon, sabe? O que é pressão, entende que é Corinthians. O jogador do São Paulo, Marco Antônio. ele foi o Marcos Antônio, foi um equilíbrio importante ali no São Paulo, personagem importante. Se o São Paulo perder, acho que vai fazer muita falta, mas o Flamengo não está indo com essa sede toda que o Cicinho está colocando, não, mas está indo em pontuais, né, Dracena? É reposição. O que acontece? Daqui a pouco, esses jogadores também já vai estar com uma certa idade, eles vão ter que sair. E vai entrar jogadores jovens já sabendo a mentalidade do Flamengo, já sabendo como é jogar no Flamengo. Então, acho que é uma visão, assim, pensando na frente, num futuro, porque esses jogadores que estão jogando hoje, Jorginho, né, esses caras no meio de campo, vai jogar mais 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco eles não vão aguentar mais. Aí tem essas peças de reposição para que o Flamengo não caia de produção. Ali no meio de, como você falou, Jorginho, o Saul mesmo deve Saul. passar por um tratamento agora, acho até que cirúrgico. Então precisa ter sim essas peças de qualidade para quando sair um manter o mesmo ritmo. A ver se vamos mexer ali ou não
no São Paulo do Cicinho. Não, Cicinho? Não, vai não. Deixa Você falando aqui. assim, o Flamengo não é que tá indo tão afoito. Eu, numa situação do Marcos Antônio, eu já movia minha assessoria, já sentaria lá na diretoria de São Paulo. E aí, moçada? O Que dia que eu vou pro Rio de Janeiro? o São Paulo, já mexeria no... Mas mexeria pra quê? Pra ficar ou pra emitir o bilhete ficar. pra voar? O interesse do Flamengo, o melhor time no país hoje, a organização. Pagando em dia. Se o Flamengo 30 mexe um dias, pouquinho, tem eu já 30 mexo um dias. tantão. 2 mil que já. atrasou no São Paulo. O Cicinho tá falando que já é hora dele estar treinando as músicas da torcida em dezembro de 81, já pra chegar afinado. Como torcedor do São Paulo, não faça isso não, Marcos. Que vamos falar do Mengão agora com o Rodrigo Jufo, trazendo todas as informações de como reverbera essa situação de busca por um atacante, né, Jufo? Tentou, mas o Flamengo fica sem o KJ para 2026. Bom dia, amigo. Bom dia, Joãozinho, André, Mário, todo mundo ligado no Sport Center. Hoje aqui no Flamengo é dia de reforço, mas não é o Caio Jorge, que, como disse a Nath na entrada dela, renovou o contrato com o Cruzeiro até 2030. O Flamengo tentou 3 vezes o Caio Jorge, mas oficialmente só ontem, né? As outras 2 propostas que envolviam o Everton Cebolinha foram feitas de boca entre BAP e o presidente Pedrinho do Cruzeiro em reuniões entre os dois. Ontem o Flamengo mandou um e-mail oficialmente fazendo uma proposta superior a 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que foi pronto. E aí, pessoal, vocês também ficaram aliviados que o Caio Jorge não vem para o time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Totalmente recusada pela diretoria celeste. Hoje, informação do nosso Bruno Andrade no Fala Fonte, o Cruzeiro renovou com o Caio Jorge até 2030, então o atacante vai permanecer em Minas Gerais. Mas o reforço que vai estar aqui hoje no CT Ninho do Urubu, que a gente vai acompanhar ao longo da programação da ESPN, é Vitão, zagueiro que chega do Internacional, primeiro reforço para 2026, uma posição muito carente do Flamengo, né? Na temporada passada, Léo Pereira e Léo Ortiz foram muito bem, Danilo fez gol do título da Libertadores, mas só tinham eles 3 ali revezando em mais de 70 jogos na temporada. Agora Felipe Luiz ganha uma 4ª opção, Vitão então fechando até 2029, vai dar a coletiva hoje, vai vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez, e além dele vai estar aqui o diretor de futebol também, José Boto, para falar sobre o Vitão e também, quem sabe, falar um pouco mais sobre essa negociação com Caio Jorge, que não deu certo. E agora, Joãozinho, o Flamengo aguarda pacientemente, porque tem esses 30 milhões para investir, mas quer dar um tiro certo. E pode ser que esse tiro seja na próxima janela, no meio do ano, onde no verão europeu terão mais opções no mercado atacante. Quem sabe o Richarlison também, um nome que vem ventilando aí nos últimos dias no Flamengo, mas aí seria no meio do ano, então a diretoria já começa a entender que esse primeiro semestre só vai ter o Pedro de centroavante mesmo assim. O Flamengo ontem tomou conhecimento que o Cruzeiro chamaria ele para renovar o contrato e por isso fez essa última tentativa, a derradeira tentativa dos 30 milhões de euros, mesmo sabendo que o Cruzeiro praticamente ia recusar, tinha precificado o jogador em 50, tinha dito na cara do jogador que não abriria ou não fecharia qualquer acordo com um rival como o Flamengo. Falou isso e o André Hernan explicou muito bem para todo o elenco do Cruzeiro na reapresentação. Só que o Flamengo achou por bem incomodar a última vez, tentar a última vez, por que não? O dinheiro está lá no caixa do Flamengo, eles tentaram, mas para além do interesse no Caio Jorge, para além de ter ali uma última tentativa, acreditando num sonho ali, numa réstia de esperança, há uma questão também que me explicaram, a guerra de comunicação, a guerra de narrativas. Num dia em que o Cruzeiro domina a comunicação social, a comunicação do Brasil, pagando 30 milhões de euros pelo Gerson, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, o Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge, durante muito tempo, foi o alvo prioritário do Flamengo. Mas o Flamengo também, quando vaza essa notícia, porque, enfim, também vazou, e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os 3 que tem esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam,
mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros. O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto por vários motivos para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora, para poder avançar com tamanho investimento. Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo, ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia ou nos próximos dias, mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência, o Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que, pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. Rodrigo Salazar no Flamengo. Ele E aí, pessoal, vocês fariam um pequeno esforço para trazer o Richarlison, por mais que seja um jogador um pouco mais caro? Vocês trariam o Richarlison, já que não vem, né, o Caio Jorge? O que é que vocês acham? Ou se não, o Marcos Leonardo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Eu esqueci de qual nacionalidade é o Rodrigo. Ele é uruguaio. Uruguaio. Tá perguntando aqui se pode pintar no Flamengo. Você tem detalhes disso? Tem esse nome no radar do Flamengo, Bruno? Eu vou falar sobre o Salazar e vou fazer um pedido muito humilde para os nossos amigos que cortam os vídeos da nossa live. Não cortem essa parte do Salazar e não joguem nas redes sociais, porque depois vão falar que eu sou o Bruno Andrade, que joga mais um nome à toa sobre Flamengo e tal. Por exemplo, o Richarlison é uma informação segura de que é um dos, por favor, repito, um dos nomes que o Flamengo avalia positivamente caso venha a contratar um atacante somente em junho. O Flamengo naturalmente observa muitos outros nomes no futebol mundial, mas o perfil do Richarlison se encaixa no perfil que o Flamengo busca. Então já vi que estou sendo massacrado aí nas redes sociais, mesmo não tendo Twitter, né? Chega muita coisa para mim aqui, olha lá, mais um nome que você coloca, etc. Olha, amigos, o Richarlison é um dos nomes bem avaliados se o Flamengo deixar para contratar um atacante somente em junho. E outros nomes vão surgir, porque o Flamengo observa muito. O Flamengo observou o Andrew e fez proposta pelo Andrew. E muita gente perseguiu, ironizou, ridicularizou a nossa notícia sobre o Andrew, e tá aí a verdade. Então, muita calma. Sobre o Salazar, é uma rápida atualização. O que eu sei, não há conversas, não há negociação. Eu não vou nem dizer que há interesse. O que eu sei é que é um nome muito bem avaliado dentro do Flamengo, porque José Boto conhece muito bem o jogador. Isso não significa, consequentemente, que há interesse, que vai existir negócio, que vai existir proposta ou negociação. Mas o Salazar é um nome muito bem visto dentro do Flamengo, como tantos outros bons jogadores no mercado internacional. Isso não significa que seja um alvo, tampouco seja já motivo de notícia. Mas o chat perguntou, a gente responde. O Salazar é dos principais jogadores do futebol português no momento, jogou muito contra o Benfica agora na Taça da Liga, eliminou o Benfica, foi o autor dos 2 gols que tiraram o Benfica
da semifinal da Taça da Liga, o Benfica de José Mourinho, de Richard Rios e companhia. O Zalazar destruiu o jogo, 2 gols, é um jogador completo, caberia como uma luva no Palmeiras, no Cruzeiro, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, evidentemente, porque é muito bom o jogador uruguaio Zalazar. Então aqui não quero cortes, se possível, humildemente pedindo, mas cada um que faça a sua interpretação no chat ou quem está nos acompanhando, o Zalazar é um nome bem visto no Flamengo, só, ponto. Não venham colocar especulações no meu nome, por favor. Andrew, goleiro, que é do Gil Vicente, o Flamengo então fez uma proposta de pré-contrato para assinar com o Andrew. Então a informação que nós trazemos aqui, o Botafogo também fez, mas tem uma disputa ali acirrada nos bastidores. Me dá mais detalhes disso. Andrew pode pintar no Flamengo? O Botafogo fez primeiro, né? Sejamos aqui mais traçando aqui uma ordem cronológica da situação. O Botafogo, antes mesmo de Felipe Luiz e José Boto acompanharem in loco o Andrew na última sexta-feira, Gil Vicente 1-1 com o Sport em Liga Portuguesa, o Botafogo já havia entregado para os representantes do jogador uma proposta de pré-contrato de 3 temporadas, 3 anos, e o valor de salário muito bom. O Andrew, inclusive, balançou, a proposta foi boa, em nenhum momento teve acordo, em nenhum momento teve nada encaminhado, o que existiu foi uma visão positiva da proposta do Botafogo. O Andrew é muito bom goleiro, não venham depois só analisar o fato de jogar no Gil Vicente. O Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, mas olhem para o individual, para o perfil do jogador, jovem com potencial, jogador com passagens pela seleção de base do Brasil, joga em alto nível no Gil Vicente há muito tempo, que enfrenta frequentemente grandes como Benfica, Sporting, Porto e companhia. Então o Andrew é muito bem avaliado e era então pelo Botafogo, fez a proposta. O Flamengo avaliava ele positivamente nas últimas semanas, mas queria ali talvez um carimbo, uma confirmação que poderia ser um nome importante, não tendo Gabriel Brazão, muito caro. O Flamengo desistiu e colocou de lado por enquanto Gabriel Brazão. O Flamengo não pagaria mais de 10 milhões de euros pelo Brazão. Por enquanto fica no Santos, não vai para o Flamengo. E o Boto com o Felipe Luiz aprovaram. É bem verdade que o Andrew teve uma falha no gol do Sport, mas no segundo tempo fez um grande jogo, mas o Flamengo não se baseia ou não se baseou no único jogo. Há todo um processo de avaliação do jogador. Não é por conta de um jogo que você contrata, não é por conta de um jogo que você desiste. Então o Andrew muito bem avaliado e o Flamengo ontem fez a sua proposta. Maior e melhor em relação à proposta do Botafogo. O Botafogo oferece 3 anos, o Flamengo oferece 4 anos. O Botafogo oferecia X e o Flamengo oferece Y. Paga mais pelo jogador, então com o jogador o negócio é fácil de ser resolvido, porque ele gostou da proposta do Flamengo, apesar de nas últimas horas já terem surgido aí mais interessados no Brasil e também no futebol europeu. E o Flamengo acredita que das duas uma, ou consegue esse pré-acordo com o jogador e recebe ele sem custos em junho, porque ele tem só mais 6 meses de contrato com o Gil Vicente, está liberado para assinar pré-contrato com quem bem entender já. Então, das duas, uma. Mas o cenário ideal do Flamengo é o outro que eu vou contar agora. Então, o Flamengo trabalha com 2 frentes. A primeira, fecha um pré-contrato e recebe o Andrew de graça, sem custos, em junho e julho. Ou tenta, como já está tentando, e abriu conversas ontem com o Gil Vicente, para pagar uma compensação financeira e ter o Andrew já. Ou seja, o que eu ouvi ontem é que um valor entre 500 mil euros e 1 milhão de euros, entre 3 milhões de reais e 6 milhões de reais, podem ser suficientes para que o Gil Vicente abra a mão no jogador, apesar de importante, mas antes receber alguma coisa agora do que não receber nada depois, e entregá-lo para o Flamengo nesse momento. Então, com o jogador é um processo fácil de ser resolvido, falta agora o processo difícil de convencer o Gil Vicente a abrir mão do jogador nos próximos 6 meses e para tê-lo agora na Gávea. Então, uma negociação em andamento, outros clubes têm pintado, então o Flamengo tem que ficar de olho também. No Brasil, o Andrew é bem avaliado pelo Bahia e pelo Red Bull Bragantino, mas hoje a proposta que mais agrada ao Andrew é a do Flamengo, porque é a mais recente e a melhor financeiramente falando e pelo projeto. Ainda falando sobre Flamengo, tem uma informação bacana aqui. Bacana? Bacana pro Flamengo, pro flamenguista, né? Torcedor da nação. É que o Léo Pereira, zagueiro titular, um destaque da temporada de 2025, recebeu sondagens, procuras de Cruz Azul do México e o... E aí, pessoal, venderiam um Léo Pereira?
Já que contrataram o Vitão, vocês venderiam o Léo Pereira ou fariam esforço para que o zagueiro continue aí no time do Mengão? O que é que vocês fariam no lugar do Bap? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. West Ham da Inglaterra, os dois clubes demonstraram interesse na contratação do Léo Pereira. Ele está muito bem avaliado fora, os clubes queriam a contratação dele, mas o Flamengo fechou as portas. O Flamengo comunicou que não vai negociar nenhum dos seus titulares para essa temporada. Então, o Flamengo conta com o Léo Pereira, acredita que ele é titular dessa equipe ao lado ali do Léo Ortiz e não vai negociar o Léo, que está na mira do Cruz Azul do México e do West Ham da Inglaterra. Então, um bom destaque, porque é um zagueiro que foi muito importante na temporada, né, Hernan? Quando a gente fala de pilares no time, o Flamengo trata ele como essencial. Até porque assim, mesmo com o Léo Ortiz, que é monstro, mas teve uma lesão lá, jogou no sacrifício, como ele mesmo falou, depois no final da temporada, o Léo manteve a regularidade. O Danilo fez o gol do título da Libertadores. Beleza, ótimo. É assim mesmo time grande, time gigante, que monta elenco espetacular, como o Flamengo fez. Mas o Léo Pereira, ele teve uma regularidade impressionante. Era muito difícil você ver o Léo fazer uma partida nota 8, por exemplo. Era sempre nota 9, nota 10. Então, e o Léo é um cara que está sempre também com esse mercado aberto no México, já não é de hoje. O Léo é muito bem avaliado no mercado mexicano, no mercado da MLS e também, como você falou aí, da Inglaterra. Vou falar do nome de 2 argentinos que aparecem na mira do Flamengo e pode ser reforço do Mengão ainda nesta janela de transferência. Sobre 2 argentinos que aparecem aí na mira do Mengão, para eu poder explicar a situação de cada um deles para vocês. O primeiro argentino é uma promessa do futebol argentino. A informação saiu ontem que Santino Andino, do Godoy Cruz, jogador de 20 anos, está aí na mira do Flamengo. Ele é um ponta esquerda, joga ali onde joga o Cebolinha, onde joga o Samuel Lino, onde joga o Bruno Henrique, onde joga também o Michael. A tendência é que o Flamengo negocie o Cebolinha agora, o Michael também está com futuro indefinido. Ele chegaria para ser aquele ponta esquerda abridor de lata ali, para dividir a posição, principalmente com o Samuel Lino, que tem praticamente as mesmas características. O jogador tem 20 anos e ele hoje está no Godoy Cruz, e o River Plate, o Panathinaikos e o Bologna da Itália estão também interessados na contratação do jogador. Informação sobre as possibilidades para o ataque do Flamengo, hein? Acabei de falar com fonte fortíssima no clube, perguntando sobre essa situação do Marcos Leonardo, que a imprensa voltou a falar sobre o Marcos Leonardo, e a resposta foi: Marcos Leonardo, até esse momento, não está nos planos do futebol do Flamengo. E a explicação é a mesma, porque não tem as características que o Felipe Luiz quer para esse novo atacante que vai chegar aí no clube. Felipe Luiz quer um atacante com as características do Caio Jorge, mais profundidade, mais pressão. Aí eu perguntei, tem nomes? A resposta foi: não vamos falar nomes, né? Todo mundo ali dentro do Flamengo. Vamos tentar evitar falar nomes, porque quando o Flamengo fala, esses nomes ganham muito valor, ficam mais caros. O que foi dito? O Flamengo tem 3 nomes que o Flamengo está sondando nesse momento, todos de fora do Brasil. E outra coisa que foi falada, eu perguntei, são nomes já consagrados, nomes de peso? E a resposta foi, são nomes que já têm experiência, mas nomes de até 26 anos. Ou seja, é aquilo que a diretoria do Flamengo vem falando há um bom tempo, quer focar em jogadores jovens, já com experiência, já com rodagem, mas jogadores até 26 anos, e tem 3 nesse momento com os quais o Flamengo conversa. Desses 3, eu perguntei, um deles é o Marcos Leonardo? E a resposta foi, eu já te falei que não. Se em algum momento a conversa for com o Marcos Leonardo, eu vou te passar, foi isso que foi dito por uma fonte muito forte lá dentro do Flamengo. E ainda de acordo com essa fonte, os valores pedidos para o Flamengo estão muito altos. Como os clubes sabem que o Flamengo está muito bem financeiramente, o Flamengo está achando aí as propostas, né, as pedidas muito altas, e já foi garantido. O Flamengo não vai fazer loucuras. O Flamengo está paciente. De acordo com essa fonte, eles sabem que o elenco é muito forte, não tem pressa e, se for necessário, vai esperar até mesmo
até a janela do meio do ano. O que o Flamengo tem certeza é que não vai pagar valores fora da realidade para o mercado, porque os clubes sabem aí que o Flamengo está muito rico na atualidade. Então, é um Flamengo atrás de um atacante, mas com paciência. E se precisar, vai atrás só na janela do meio do ano. A gente vai mantendo vocês informados aí sobre tudo. O Flamengo pode estar fazendo a maior contratação do futebol brasileiro em 2026. E eu afirmo para vocês que aqui é contratação para parar aeroporto, para lotar aeroporto. Nós estamos falando de um jogador que é titular da seleção campeã do mundo, que é titular da Argentina. E esse jogador é o Thiago Almada, que o Atlético de Madrid colocou livre no mercado por 20 milhões de euros. Vocês têm noção que o Cruzeiro estava pedindo 50 milhões de euros pelo Caio Jorge e o Atlético de Madrid colocou o Thiago Almada à venda por 20 milhões de euros. Ou seja, o dinheiro que o Flamengo iria investir no Caio Jorge dá para chegar e contratar o Thiago Almada. E tem muita vaga no Flamengo. Além do Thiago Almada ser um meia de muita qualidade, ainda pode jogar caindo pelas pontas, jogando ali nas pontas. E se o Flamengo faz essa contratação aqui, aí esquece. É a maior contratação do futebol brasileiro em 2026. Porque o que joga o Almada é um absurdo. Não é à toa que é titular da seleção da Argentina. Eu acho que o jogador vai forçar a saída. Quem sou eu para dizer isso? Não acho isso. Mas o jogador já demonstrou o desejo dele, sim, de se transferir ao Flamengo. Resta saber se o Flamengo vai conseguir a contratação desse atleta. Ah, o Flamengo não precisa de volante. Discordo muito. Primeiro, o Saul vai passar por uma cirurgia, vai ficar 3 meses longe dos gramados. Segundo, o Jorginho, a gente sabe que vai ter que ter um controle de carga com ele, porque é um jogador de idade avançada. Terceiro, o Alan, que pode sair, inclusive, para o São Paulo por empréstimo, não é confiável. O Everton Araújo não é confiável. E o Pulgar, ele é confiável, mas a qualquer momento ele pode se machucar, como aconteceu na última temporada. Então o Flamengo tem que sim contratar o Marcos Antônio. Acho uma boa contratação, um jogador de altíssimo nível. E você, o que acha? Pode comentar à vontade. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que finalmente acabou a novela com o Caio Jorge, já que o Cruzeiro renovou o contrato até 2030. Finalmente acabou essa novela aí, sem pé, sem cabeça. Não sei porque o Flamengo queria tanto o Caio Jorge, tendo outros melhores aí no mercado, né? E então agora, já que essa novela acabou, o que é que vocês acham? Trariam aí o Richarlison para o ataque, o centroavante, seu centroavante do time do Flamengo? Permaneceria com o Pedro, já que o ano passado teve tantos altos e baixos, tantas turbulências aí com o centroavante. Teve também alguns torcedores do Flamengo pegando no pé do Pedro, porque ele perdeu aquele pênalti na final, né, do Mundial, do Intercontinental, que ele é lá, como vocês queiram falar. Ou vocês trariam o Marcos Leonardo, né, já que também, vou falar para vocês, é algo muito caro aí para trazer hoje em dia, né? Então, o Flamengo também está querendo aí, está monitorando o goleiro Andréu, né? O goleiro já passou pelo time do Botafogo, está disputando ali no campeonato português, né? Já que o Brasão fica um pouco mais distante, porque os caras aumentaram e muito a multa rescisória do time do Brasão. Mas e aí? O que é que vocês acham? O Flamengo que tem tanta grana, por que será que o Flamengo não está tendo tanto êxito em contratações? O motivo, qual o motivo? Será que é porque o BAP andou falando demais? Ou será que é porque os jogadores estão com medo de vir para o time do Flamengo e ficarem na reserva? O que é que vocês acham? Já que o time do Flamengo tem tantos jogadores de alto nível, né? Então fica um pouco mais complicado alguns jogadores virem, né, pensando em titularidade. Mas aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham a respeito do time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!